Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo, a mais uma palestra exclusiva do Circuito Mulher. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Nós que estamos falando sobre tantas coisas do universo feminino e o porquê não abrir oportunidades para outros tipos de carreira. Vamos receber nesse palco virtual agora uma pessoa muito especial, que eu quero que você, aí do outro lado da telinha, já receba com uma super energia positiva. Bia, seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher. Muito obrigada, Tati. Eu estou muito feliz e honrada de poder estar aqui falando para tantas mulheres, compartilhando e fazendo esse poder se multiplicar, porque é assim também que a gente se sente forte dentro do nosso dia a dia, dos nossos desafios. Eu estou muito feliz, muito obrigada pela oportunidade. É isso mesmo, Bia. E fala pra gente, você vai estar trazendo qual assunto aqui para poder discutir com essa mulherada maravilhosa? Pois é, a minha palestra, Seja Sua Mentora, eu vou trazer um pouco do porquê a gente tem que assumir o manche das nossas decisões na nossa vida, para a gente avaliar quais são as melhores escolhas, porque hoje no mercado tem muita oportunidade de investimento, de desenvolvimento e transformação, e muitas vezes as pessoas delegam essas decisões para as outras pessoas. Então aqui eu quero trazer quais são os pontos principais para essa análise crítica e tomada de decisão assertiva. Muito bom. Então vou ficar aqui com o meu caderninho, minha caneta na mão, ouvindo atenciosamente os seus insights, as suas dicas. Fique totalmente à vontade, Bia, porque a partir de agora o palco é seu. Muito obrigada, Tati. Bom, pessoal, vamos falar um pouco por que você precisa ser a sua mentora. E essa palestra ela surgiu também inspirada na minha experiência de vida. Eu que fui uma menina que cresci ouvindo minha mãe dizer que eu não dava trabalho. Eu chegava em casa, abria o caderno e já fazia a lição sem que ela precisasse ordenar que isso fosse feito. Ou então, quando eu pedia ao meu pai que fizesse alguma coisa, puxasse uma extensão no quarto, ele falava, não, eu vou te ensinar e você que vai fazer, me ensinando todas as ferramentas. Até mesmo no meu dia a dia, quando eu queria fazer alguma coisa e não tinha ninguém disposto, eu encontrava força para tomar a decisão de ir à frente sozinha e ir fazendo, experimentando. Então eu quero ensinar tudo que eu tenho aprendido e como isso tem me ajudado na minha história de vida. E eu quero compartilhar com vocês que isso fez parte também da minha trajetória de carreira, trajetória profissional, porque hoje eu sou uma psicóloga, Master Coaching, atuei muitos anos dentro do RH, venho aí num processo de 18 anos com desenvolvimento humano e estratégico, e a questão da carreira sempre esteve presente em todo o trabalho que eu executei, que eu desenvolvi, tanto que eu me tornei palestrante expert dentro dessa área. Mas eu trabalhei em todas as etapas do processo, do recrutamento e seleção, até o próprio coaching de desenvolvimento de carreiras para ajudar as pessoas a se desenvolverem e se recolocarem. E com base nisso, eu comecei a entender que havia algumas questões ali que travavam as pessoas. E eu trago para você a primeira pergunta para começar a refletir sobre esse tema. Quem é responsável pela gestão da sua carreira? Ao longo da sua vida, quem foi que ajudou você a definir qual caminho seguir? Que direção tomar? Como que você fez esse processo? A gente sabe que em algumas formações e cursos, talvez você até tenha um pouco de orientação de como elaborar um currículo, como fazer um plano de negócios. Algumas famílias, né, dão dicas, você tem que seguir para determinada área, que essa sim é uma área que tem maiores oportunidades. Alguns amigos falam, a informática está aí como o grande nicho do momento, vai sempre ter vagas e oportunidades, mas as suas decisões foram pautadas em quê? Você sabe me dizer qual é o seu padrão de decisão? No centro de tudo, você costuma estar lá cuidando da sua vida e pode ser que a família tenha em algum momento influenciado essa decisão. Pode ser que você tenha seguido os rumos de alguém que já tinha uma determinada atuação profissional que você admirava, pode ser que você decidiu porque você achava que se você seguisse os caminhos daquela pessoa que você admira na sua família, você seria tão bom quanto ele. Ou às vezes você fez essa decisão por não ter apoio. Seria a única alternativa que você seria realmente encorajado e estimulado. Pode ser também que o seu padrão de decisão partiu do mercado de trabalho. Ou seja, você teve uma oportunidade, um emprego em uma determinada área e acabou seguindo
por essa área de trabalho de desenvolvimento. Na empresa surgiram promoções, oportunidades de transitar de uma área para outra. Muitas pessoas tomam decisão com base nesse indicador. Mas também tem aqueles que decidem com base no dinheiro. Eu já vi muitas pessoas fazerem a transição de áreas que seriam promissoras e que teriam maior retorno financeiro, mesmo que aquilo não necessariamente lhes trouxesse felicidade. Qual que está o grande erro nisso? Os principais erros que em qualquer uma dessas decisões, quando elas não partem de você genuinamente, ela vem de fora, é que a gente aqui normalmente separa o pessoal do profissional. Ou seja, a gente entende que a minha vida pessoal é uma coisa e que a minha carreira, a gestão do meu negócio, do meu futuro profissional é outra completamente diferente. Só que a gente não consegue entender quando lá na frente eu me vejo infeliz, desmotivado, procrastinando, não querendo tomar determinadas atitudes ou decisões. Outro grande erro é acreditar que existe só uma resposta. Então, só esse caminho é o que me leva ao sucesso, só essa área, só esse trabalho, somente esse jeito de fazer. A gente vê como estratégia até de negócios, muitas pessoas vendendo a resposta definitiva. E quem não gostaria, né? De acordar um dia com aquela resposta milagrosa que faria a nossa vida se transformar. Mas isso não existe. Existem muitas possíveis respostas, dependendo de cada cenário. E essas respostas, elas devem vir de dentro de você, daquilo que você tem de mais profundo e verdadeiro. E as pessoas acabam buscando essas respostas fora, ou de um guru, ou de algum especialista, ou daquilo que tem funcionado no mercado, e elas não fazem justamente a conexão com elas mesmas, com aquilo que elas decidem para a vida delas, se é realmente importante ou não esse rumo. Outro grande erro é valorizar mais o aprendizado técnico. Então a gente vê que fazer um curso, ter uma formação, uma certificação é algo maravilhoso, e aí eu busco e foco somente nisso. Todo profissional que deseja se desenvolver, ele quer fazer um curso novo, mas poucos deles valorizam o seu desenvolvimento comportamental, a sua saúde mental e o trabalho que ele tem para poder conseguir gerir as suas emoções diante dos desafios. E na maior parte das vezes, são essas emoções que fazem com que os resultados não aconteçam se elas não estiverem bem equilibradas. E outro grande ponto de erro é ignorar a influência do contexto em que você vive. Você já deve ter experimentado muitas vezes na sua vida um momento em que você passou por um momento de dificuldade, um projeto pessoal que acabou tomando mais a sua energia, o seu tempo, a sua disposição, e você forçava a acreditar que você tinha que estar lá disposto e funcionando bem na sua carreira, no seu negócio, no seu trabalho, no seu projeto. Só que, infelizmente, a gente sabe que, inclusive com a pandemia, as mulheres foram muito afetadas pelo cenário e elas tiveram que sair do mercado de trabalho e se reorganizar para conseguir dar suporte para a família nesse cenário. Isso é muito triste. O contexto ele tem um impacto muito importante, ele não pode ser ignorado, principalmente quando a gente está falando do perfil feminino da mulher. Mas eu quero contar para vocês um pouco por que ser a nossa mentora vai conseguir lidar com todas essas questões que permeiam a nossa carreira. E eu quero falar de uma mulher incrível que contava para mim uma história onde ela dizia que na época dela as mulheres estudavam para ser dona de casa, costureira ou professora. E ela nem queria ser nada disso. Então ela escolheu uma profissão que permitisse ela continuar o estudo dela, continuar a formação dela. Porque se ela escolhesse alguma dessas opções, ela teria que parar por ali. Ela não poderia dar continuidade. E quando ela tomou essa decisão, ela não tinha a mínima noção daquilo que ela queria fazer. Ela só sabia que ela queria continuar estudando, que ela queria seguir adiante. E a decisão dela para definir qual caminho seguir foi bem simples. Ela olhou a área de exatas, eu não gosto. A área biológica, eu não me sinto bem, não tem nada a ver comigo. A área humana é um pouquinho próximo a mim. E aí ela decidiu seguir dentro dessa área. Essa mulher incrível a quem eu me refiro, ela é a minha mãe, Sueli. Ela é psicóloga jurídica, hoje já aposentada, mas trabalhou 30 anos no tribunal, na vara da infância e da juventude, e ela também é a dona da risada mais contagiante que eu já vi, e eu posso provar. Quero que vocês vejam esse vídeo e me digam se não é contagiante ou não. Parou agora?
Minha mãe sempre foi uma mulher muito alegre, muito feliz e que dizia para mim muitas coisas importantes. Eu cresci ouvindo dela que ser mulher era ruim, que ela não queria ninguém na casa dela reparando em tudo, porque meu pai era um acumulador. Tudo era culpa da mulher, homem nunca era questionado, e por isso que ela não queria as pessoas dentro de casa. Ela detestava fazer tarefas domésticas, porque sempre o volume era muito grande, mais até do que o normal. E ela que facilitassem a vida dela, deixassem com que tudo fosse mais fácil. E que se ela fosse nascer em outra encarnação, ela queria ser homem. Ela largou todo o trabalho para poder cuidar dos filhos. E ela, mesmo assim, foi traída pelo meu avô, que minha mãe viu no centro da cidade com outra mulher. Que minha avó pedia dinheiro até para comprar uma calcinha. E que ela me informava sempre que eu precisava ter o trabalho que não me permitisse depender de homem nenhum. Eu tinha que ser independente. E ela dizia muitas vezes que ela ficava preocupada de eu não ter um emprego ou uma estabilidade. E me contava sempre que se eu passasse por alguma situação desconfortável, que eu nunca fizesse escândalo, porque as pessoas iriam me julgar como louca. Eu deveria simplesmente ter um alfinetinho escondido para espantar a pessoa se necessário. São frases muito fortes e que determinaram muitas decisões na minha vida inconscientemente. Mesmo que eu soubesse, eu estava tomando decisões respeitando isso que a minha mãe tinha me ensinado. E a gente chega aqui no primeiro ponto para alcançar a autogestão, que é necessária para a gente ser a nossa própria mentora. Então, quando eu falo de autogestão, a gente tem que entender primeiro de onde você veio, qual parte da sua história pode estar influenciando as suas decisões, pode estar influenciando a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você acredita que algo possa dar certo ou algo não vai dar certo, porque tudo isso vai falar muito mais por nós no dia a dia, sem que a gente tenha consciência. E eu continuo aqui contando um passo que eu dei, porque eu segui sendo uma mulher independente, estudando, me formando, e em um determinado momento eu quis empreender. Eu falei, não, eu posso e eu consigo. Era um projeto lá para o futuro, quando eu me aposentasse, mas em uma determinada oportunidade eu vi que aquilo poderia fazer parte do meu presente. E quando eu comecei essa trajetória, eu tive muitos altos e baixos. Primeiro que iniciar foi muito difícil, acreditando que aquele trabalho que eu fazia merecia ser cobrado, merecia ser pago, mesmo as pessoas tendo muitos resultados. E por incrível que pareça, eu acabava me dedicando em fazer coisas inusitadas, como, por exemplo, aceitar um convite em plena madrugada para na manhã seguinte pegar uma van e fazer um trabalho de escultura de bexiga num comércio de uma região do interior, onde eu nem sabia fazer escultura de bexiga, mas isso eu aprendi rapidamente naquela madrugada e fiz o trabalho sem titubear. Mas para o trabalho que eu executava, às vezes eu achava nunca que estaria pronta, ou então que eu precisaria ter parceiros e sócios, e esses parceiros muitas vezes acabavam tomando boa parte da energia que eu tinha, porque eu estava escolhendo eles pelos motivos errados. Então esse processo todo de empreender, ele teve muita dificuldade de se manter ali constante e fluindo lá na frente para eu ter um sucesso e um resultado que me sentisse confiável, confiante com aquele trabalho que eu estava fazendo. E aí, em um determinado momento, eu parei para pensar na minha vida e naquilo tudo que eu tinha conquistado até então. Eu comecei a pensar se eu tinha alcançado aqueles critérios de sucesso que a gente ouve por aí, que eu também tinha para mim, como ter um carro, ter uma casa no campo, ter muito dinheiro, ter prestígio e reconhecimento, ter a minha família, e quase nada disso fazia parte da minha rotina. Às vezes eu chegava perto, mas aquilo não estava presente. E eu comecei a me questionar, será que eu estava fazendo realmente algo certo para mim? Será que eu estava seguindo por esse caminho? Era isso mesmo que eu tinha que fazer? E nessa reflexão, eu pensei até em largar o meu trabalho. Eu não estaria hoje aqui falando para vocês. Eu ia pegar a mochila e viajar para o exterior e buscar oportunidades. Não que isso seja ruim, mas eu gostava do que eu fazia. Meu trabalho para mim era muito importante. E aí eu cheguei no segundo ponto, que é imprescindível que você desenvolva se você quer ter a sua autogestão, que é justamente você definir os seus princípios e os seus valores. Quando eu fiz isso para mim, eu entendi que ter um carro não era relevante.
eu não queria ter despesa e ter que me dedicar à manutenção de um bem. Não que seja ruim, mas para mim não fazia sentido naquele momento. Ter uma casa de veraneio, muito menos, porque eu podia viajar, eu gostava de viajar para lugares diferentes e ficar em hostel e conhecer pessoas. Eu não gosto nem de ficar em hotel, que eu acho muito solitário. Quando eu comecei a entender quem eu era de fato e o que eu buscava nas minhas escolhas diárias, fez muito mais sentido desenvolver o meu trabalho falando os sims e os nãos necessários para cada coisa que realmente tinham a ver comigo. E aí eu trago para vocês uma outra reflexão de uma outra história da minha vida, que foi quando eu fui dar uma palestra sobre liderança feminina. Curioso é que, por longos anos, eu estudei liderança masculina. Eu tinha uma parceira que falava sobre liderança feminina e eu nunca nem tinha entendido sobre esse assunto, buscado informações. E aí uma pessoa que precisava para um evento, teve um palestrante que desmarcou e falou: Bia, eu preciso que você me salve, faz a palestra para as mulheres. Isso foi em 18 de novembro de 2005. E o meu primeiro pensamento foi: o que eu entendo sobre o tema feminino? Pois é. Depois de muito tempo, eu parei para refletir e pensar sobre as minhas referências, os meus mestres, os meus livros, e cheguei aqui nesse cenário assustador. Então, em 2015, eu tinha 264 livros na minha estante. 9 deles só tinham sido escritos por mulheres, 3%. E eu falei: meu Deus, toda a minha referência profissional é masculina. Os meus mestres, meus mentores, eu tinha pouquíssimas mulheres dentro das minhas referências. E aí eu comecei a refletir: mas eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher que tenho que cuidar do cliente, da família, da saúde, do cachorro, do amigo, do financeiro, dos projetos, e no final eu acabo assim, destruída. Como muitas de nós ficam ao final do turno das vidas, das nossas vidas que a gente tem para empreender. Então eu entendia muito mais as nossas demandas, as nossas cobranças, entendia tudo que estava por trás do peso, às vezes, de ser mulher, quando a gente não consegue entender de fato quais são os nossos desejos e vontades, quando a gente simplesmente segue regras como aquelas que minha mãe tinha me ensinado, porque ela tinha descoberto que expor as vontades dela e ser julgada era caro demais, então a gente tinha que guardar para si. E foi aí que eu comecei a fazer uma mudança, porque a mudança é um processo que acontece a partir do momento que você toma consciência que você precisa mudar. A grande maioria das pessoas não consegue mudar porque eles querem mudar porque alguém falou que era melhor, porque alguém está pressionando para que mude, o chefe, a família, a esposa, mas ele não entende que aquilo seja necessário. Só quando você começa a entrar em contato com o incômodo que você entende que essa mudança é necessária e importante. E foi a partir desse momento que eu comecei a parar para refletir quem eram as mulheres referências que eu tinha e como que eu estava lidando com a minha própria carreira, a minha gestão, os meus desafios. E em 2021 eu tenho o prazer de falar que eu tenho não muito mais livros, porque eu sempre faço um movimento de trocar esses livros, são 266, só que 50 deles são escritos por mulheres, 18%. E o meu maior orgulho é que hoje eu tenho uma mentora, que é a Priscila de Sá, minha mentora de palestras, e que eu tenho muita honra de falar que eu posso trazer para ela as minhas demandas sem que ela anule a minha história, os meus desejos, a minha voz. Muito pelo contrário, ela me ajuda a dar voz para tudo isso. E a gente chega aqui no terceiro ponto de autogestão, que é justamente a gente reconhecer se você deseja mesmo mudar. Se você não tiver consciência do porquê essa mudança impacta a sua vida, ou se ela é importante para você ou para os outros, você não vai conseguir ficar em paz. Então, a primeira reflexão aqui parte disso. Tenha certeza do que você deve mudar, por que você deve mudar e se isso é uma decisão sua. Se não quiser, tudo bem também. Mas você precisa reconhecer qual é a sua vontade no meio dessa história toda. E aí eu conto para você, pensando um pouquinho o cenário que a gente está vivendo. O que mais acontece na sua vida? Porque eu falei de vários aspectos, mas a gente acaba ignorando que essa transição de carreira toda, esses desafios todos acontecem em um momento que está acontecendo várias outras coisas na sua vida pessoal, na sua vida íntima, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos. E eu passei por um processo muito intenso nos últimos anos, em que aconteceu da minha mãe adoecer com dores crônicas, do meu pai ficar acamado e eu ter que cuidar dele, e isso é uma coisa que eu sabia que eu nunca iria querer fazer na minha vida, porque meu pai é uma pessoa muito difícil de lidar. Ele é esse acumulador, aí é o lixo que muitas vezes eu tive que limpar e tirar de casa.
Eu passei por um processo de separação de um relacionamento que também não era muito saudável. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a minha carreira começou a ficar difícil de ser gerida com todo o processo, e as dívidas surgiram. Na mesma época, eu adotei um gatinho que dias depois, 2, 3 dias depois, eu estava indo com ele todos os dias no veterinário, porque ele começou a vomitar e passar mal, e foram aumentando os gastos para 2, 3, 4 mil reais. E eu também comecei a apresentar problemas de saúde, até retirar um câncer de última hora que não tenho nada, nem precisei fazer tratamento, mas me trouxe uma surpresa muito grande naquele momento, quando eu vi que tudo isso estava acontecendo e a minha saúde também podia estar debilitada. E aí eu comecei a entender que não dá para eu lidar da mesma maneira com os meus desafios de carreira e com os meus objetivos que eu lidava quando eu estava em um outro cenário, mais tranquila, focada em fazer tudo isso acontecer, porque existem vários tipos de cenário e cada um deles exige uma atitude diferente. Se você está num cenário simples, significa que o problema é fácil de resolver, qualquer pessoa resolve, um amador. Então, se você está com a janela aberta e está sentindo frio, você fecha. Se você quer procurar um emprego, você faz um currículo e encaminha. São coisas simples. Mas se você começa a ter dificuldade e você não sabe por que está dando errado, aí você precisa de um especialista, de um profissional, para conseguir avaliar, porque esse cenário já exige um pouco mais. Então, se na sua busca de recolocação você faz o currículo tudo bonitinho, não consegue receber contato, você precisa entender o que está acontecendo ali que você não consegue enxergar. Você precisa de uma decisão um pouco mais aprimorada. Assim também é com a nossa saúde. Às vezes você sente dores, mal-estar, desconforto, você vai no médico, que é ele que vai avaliar e poder te curar, te direcionar para o tratamento correto. Mas também existe aquele cenário mais complexo, que envolve vários outros problemas diferentes, que começa um pouquinho a entrar naquele cenário que eu passei a viver nos últimos anos, onde você tem várias demandas diferentes. Não adianta só buscar um médico, eu preciso também do veterinário, às vezes eu preciso do advogado, às vezes eu preciso do psicoterapeuta, às vezes eu preciso do especialista em desenvolvimento de negócios, eu preciso de várias pessoas que vão me ajudar a passar por tudo isso. E aí, às vezes, eu preciso conseguir entender o olhar desses especialistas diversos. Se você vai no médico, já deve ter tido a experiência recente, quando eu falo recente, é dos momentos recentes que a gente vive, de você ir num especialista e ele vai lidar somente com aquele problema. Se você está com um problema em gastrointestinal, você vai no gastro. Se você está com um problema que tem a ver com a parte hormonal, você vai para o endócrino. Um não entra na área do outro. A gente não tem um especialista sobre você. Você precisa conseguir conciliar e ir atrás desses profissionais, claro, questionando, buscando orientação. Mas também tem um cenário que a gente chama de cenário caótico, que é aquele em que você não tem muito o que fazer, você tem que focar em sobreviver e sair desse caos, porque você está com um incêndio acontecendo, não dá para você pensar em organizar as coisas ou recuperar, você precisa apagar o incêndio, senão você morre ali queimado, não dá jeito. E quando a gente vive por tudo isso, a gente tem que olhar para o quarto ponto da autogestão, que o problema pode ser a situação que você esteja vivendo. Quando eu trago essa informação aqui, eu trago com uma lembrança pesada e dolorosa de muitos clientes que eu atendi que chegaram para mim com marcas de informações como se eles estivessem sendo negligentes ou se eles não tivessem dedicados, não tivessem disposição e engajamento para fazer alguma coisa, quando na verdade eles não sabiam como gerir tantos problemas na vida deles. Eles precisavam de alguém que conseguisse mostrar para eles que eles tinham que buscar opções, ajuda profissional, recursos, e não simplesmente se culpar como se fosse uma falta de comprometimento. E a mulher passa por isso desde sempre. O papel da mulher é um papel em que ela está sempre pensando em tudo, na família, no filho, no trabalho, no pai, na mãe, no cachorro, na casa. Ela está resolvendo várias questões, e tudo isso custa a energia dela, custa todo o esforço dela, e se ela não souber fazer as decisões corretas, buscando ajuda correta, ela vai em algum momento se sentir como se ela não fosse eficiente, e não é isso, muito pelo contrário. Às vezes essa habilidade de olhar todos esses cenários é algo
extraordinariamente desenvolvido num ambiente de caos. Não é nada saudável, mas muitas mulheres conseguem tocar a vida e continuar sobrevivendo e até mudar os cenários, apesar de tudo. Então a gente precisa entender que esse cenário existe e ele precisa ser buscado ajuda dentro de cada circunstância. Você não está errada em, às vezes, se sentir sobrecarregada. Mas a gente precisa pensar que essa ajuda, ela tem os seus limites, porque os nossos recursos são limitados. Quando a gente vai fazer alguma mudança dentro do nosso dia a dia, a gente tem que considerar que eu tenho quais recursos? Eu tenho meu tempo, são 24 horas por dia. Não existe absolutamente nada que eu faça que vai mudar a quantidade de horas que tem num dia. Eu posso melhor aproveitar essas horas, mas eu não posso aumentá-las. Eu tenho energia, que é minha saúde, minha disposição. Se minha saúde e minha disposição em algum momento fica debilitado, eu não tenho muito o que fazer, eu preciso recuperar essa saúde e disposição. Então, cuidar desse aspecto da vida também faz total diferença, e muitas vezes a gente ignora isso, porque a gente faz mais um pouquinho achando que vai eliminar o problema, e na verdade a gente está eliminando a nossa capacidade de produzir e trabalhar. O dinheiro, que é um recurso, ele proporciona coisas, né, para você investir numa ajuda, num profissional, em alguma ferramenta, e se você não tem esse recurso, você acaba ficando limitado. Às vezes o seu recurso é menor e você precisa saber gerir bem esse recurso ou até aumentar a quantidade dele. O que acontece na maioria das vezes é quando a gente para pensar nesses recursos e os profissionais me procuram, eles estão dedicando esses 3 pontos de recursos que ele tem para objetivos diferentes. Então, eu coloquei o exemplo de uma cliente que eu atendi, que ela estava iniciando um novo negócio, queria desenvolver esse novo negócio, ao mesmo tempo que ela buscava emprego, e também estava se capacitando para uma nova área que não era da área que ela iria atuar. Logo, a energia dela está distribuída a 33,33%, não é 100%. Então, a possibilidade de entrega dela vai ser muito menor, porque ela não está dando tudo que ela tem naquilo que ela poderia ou gostaria. Muitas vezes, quando você está vivendo um cenário com várias coisas acontecendo, como o exemplo que eu dei de mãe, pai, gato, casa, rotinas domésticas, lutos, ganhar dinheiro, você está distribuindo a sua energia. Eu poderia colocar mais muitas coisas aqui. E quanto mais você divide, menos você consegue. O que acontece geralmente é que a gente tende, dentro desses acontecimentos, a esquecer dos nossos sonhos. E para a gente conseguir gerir tantas coisas e aumentar a nossa produção de recursos, a gente tem que ter um foco muito claro e bem definido. E esse foco, ele precisa ser, sim, o seu sonho, que é aquilo que faz você levantar da cama com vontade, com inspiração. Você precisa acreditar naquilo que para você realmente é importante, naquilo que você deseja para a sua vida. Eu sempre sonhei falar para muitas pessoas, engajar muitas pessoas, mostrando que elas podiam ir além, mesmo acreditando, mesmo sem saber que poderiam. Então eu sempre quis fazer esse trabalho. E se você não sonhar, você não vai sair do lugar. Esse sonho talvez pareça distante, mas você pode definir metas de curto prazo. Essas metas são pequenas. Então, dentro de um cenário caótico, como eu falei para vocês, o que eu precisava? Aumentar minha receita. Então eu tenho que continuar apagando os incêndios de saúde, de problemas, mas produzir, seja vendendo coisas, seja trazendo novos clientes, seja economizando no dinheiro. Eu precisava fazer a minha receita aumentar, porque em médio prazo, eu precisaria aumentar os recursos que eu teria para delegar, ter pessoas para me ajudando, no caso, como meus pais adoeceram, ter cuidador, ter gente cuidando da casa, da rotina. Eu precisaria fazer isso por mim, delegar alguma atividade e buscar quais seriam as melhores formas de fazer isso, a melhor maneira de fazer isso, porque você precisa ter esse recurso. Para lá na frente eu conseguir retomar o meu trabalho profissional, eu conseguir voltar e dedicar o meu trabalho para aquilo que eu mais amo. Essa linha reta é só uma ilusão, tá? Um desenhozinho para facilitar aqui a apresentação, porque o objetivo ele não funciona desse jeito linear. Muitas coisas acontecem no meio do caminho, mas se você sabe aonde você quer chegar, você não desiste dos seus objetivos, você continua trabalhando com pequenas realizações, que isso é mais importante do que tudo. Não desista, faça um passo por vez para você continuar caminhando. E aí a gente chega no 5º ponto da autogestão. Tenha um objetivo claro e foque nele. O poder do foco, de você falar não para algumas coisas, mas sim para aquilo que é mais importante para você, vai ajudar e muito você a conquistar aquilo que você deseja no seu dia a dia. Eu posso sim continuar cuidando da minha mãe com todo amor
e carinho, porque para ela eu falo muito sims. Mas eu não preciso necessariamente ficar escrava desse objetivo, eu não preciso necessariamente fazer com que tudo em volta na minha vida deixe de caminhar, porque eu posso ter ajuda, eu posso estar aqui por perto acompanhando com outras pessoas me ajudando nessa missão. E aí a gente entra no ponto final para poder fazer a amarração de tudo que eu falei aqui. Quando a gente parar para pensar nesses 5 passos para a gente construir a autogestão e chegar na nossa mentoria, na nossa capacidade de se mentorar, a gente está falando do quanto é importante olhar para a nossa história, o quanto é importante você entender quem você é, apesar da sua história. Você se tornou um ser humano diferente, com vontades, com desejos, com sonhos. E aí você precisa olhar para as mudanças que você deseja com base nessa clareza, aquilo que você quer para a sua vida. Aquilo que realmente faz com que você se sinta encantado para realizar no dia a dia, aquilo que você não quer mais, porque te causa peso, desânimo, acaba sendo um fardo muito grande que você tem levado sem necessidade. Você precisa entender qual é o cenário que você está vivendo, e tudo bem, não importa qual seja, mesmo que ele seja um cenário caótico, ele não vai durar para sempre. E você precisa continuar sonhando e focando para transformar esse cenário, para então você chegar lá no seu objetivo e conquistá-lo, porque ele está lá no final da nossa trajetória, uma escadinha para ser subida, mas ele é sim quem vai nortear todas as suas decisões. Isso tudo é a sua capacidade de analisar no dia a dia o que acontece com você, ao invés de você ser refém desses acontecimentos, e você conseguir estabelecer um controle emocional, de como você vai se sentir diante das situações, porque às vezes são coisas que acontecem para te desestabilizar, mas se você sabe aonde você vai chegar, você vai construindo um novo jeito de analisar e interpretar tudo o que está acontecendo. Porque a sua independência, ela tem 2 bases. Tudo isso que eu falei, eles estão em 2 bases que eu chamo de inteligência intelectual e inteligência emocional. A inteligência intelectual é você saber avaliar tudo que você recebe. Às vezes você está num cenário que você não tem a mínima noção de como se resolve, como eu, quando comecei a cuidar da minha mãe com Alzheimer, quando ela começou a adoecer. Eu não sabia, não tinha noção para que caminho eu deveria seguir, mas eu fui buscar ajuda, profissionais, orientação, para poder conseguir tomar as melhores decisões. E cada passo novo que você dá, você vai aumentando o seu esclarecimento. Da mesma forma, você compreender como que cada situação afeta as suas emoções, passar a observar e decidir como você vai agir, ao invés de simplesmente reagir de maneira automática. Quando você entender esses 2 pontos, você vai conseguir construir a sua inteligência intelectual e emocional para que você seja você mesma a sua mentora. Ninguém vai cuidar de você tão bem quanto você mesma. Não delegue essa responsabilidade para ninguém. Não aceite que te digam que você está certo ou está errado sem conhecerem a sua história. Você sabe qual que é toda a responsabilidade que envolve os papéis e as decisões da sua vida e da sua carreira. E só você pode determinar qual é o caminho que você deve seguir. Confie na sua intuição e busque sempre ampliar o seu conhecimento e os seus horizontes. Bom, você tem os meus contatos aqui à sua disposição, pelo WhatsApp, e-mail, as redes que você pode me achar, canal do YouTube. É um prazer muito grande poder estar aqui falando para todas vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós é que temos que te agradecer, Bia, por essa forma, né, bastante humana de a gente falar sobre os nossos dilemas femininos, né, coisas que a gente realmente herda da nossa família, que a gente cresce ouvindo, e que não que os nossos antepassados tenham feito algo de errado, mas a gente pode fazer escolhas novas, né? A gente pode acreditar em coisas diferentes, e eu acho que esse é o processo de evolução, inclusive do clã da nossa família, né? Eu brinco muito sobre isso, eu falo assim, eu tô lutando e tá tão difícil porque eu quero evoluir meu clã, eu quero que as próximas mulheres que nascerem na minha família nasçam com algumas crenças diferentes. Eu tenho certeza que você tá na mesma luta aí do seu lado.
Com certeza, Tati. A minha mãe, ela fez um trabalho incrível mudando a geração dela, né? E eu sou muito grata. Eu não estaria aqui, inclusive emocionalmente falando, intelectualmente falando, porque ela foi uma mulher incrível nesse aspecto. Mas a gente precisa entender que os passos seguintes precisam ser dados. A história dela e como ela construiu todo esse significado foi muito importante e me trouxe muita liberdade. Mas se eu tomar isso como verdade, eu vou me aprisionar, porque isso vai determinar muitas vezes o meu jeito de agir, como eu coloquei, né, buscando referências masculinas, achando que o papo do empoderamento feminino era bobagem, e eu me vi refém, às vezes, de questões que, nesses últimos anos, atrapalharam muito a minha gestão. Então, eu precisei olhar para tudo isso com muito carinho. Ela estava certa, mas eu poderia encontrar novos jeitos de lidar com tudo isso. E, enfim, é muito bom poder estar aqui compartilhando essa experiência para todas. Perfeito. Muito bom. Acho que a intenção e esse espaço é justamente para isso, né? A gente não fala aqui de o que é certo e o que é errado. A gente fala sobre as nossas experiências, o que fez sentido na nossa vida, que de repente também pode fazer sentido na vida de quem está do outro lado da telinha, esperando, né, alguém, esperando o insight para realmente também poder dar continuidade na sua jornada. Muita gratidão Exatamente. pelo seu compartilhamento, viu, Bia? Eu que agradeço, Tati. Muito prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigada. Para você que está acompanhando esse conteúdo com a gente, olha quantos insights bacanas essa palestra trouxe, hein? De repente, pode ser exatamente isso que estava faltando para alguma decisão que você precisa tomar na sua vida. Talvez um conteúdo que possa ter agregado ao seu conhecimento, independente do que tenha sido feito. Espero que tenha agregado muito valor à sua vida. Fica por aí, tem muita coisa ainda para acontecer. Nos vemos na nossa próxima palestra. Tchau, tchau.